8, nós vamos ler do versículo de 1 a 3. Lucas 8, de 1 a 3. Eu convido a igreja que leia comigo numa só voz. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, já temos tido, Pai, uma noite abençoadíssima em Tua igreja, noite em que pudemos adorar-Te, bendizer-Te, exaltar-Te em espírito e em verdade, por causa do Teu grande amor e da redenção dada a nós em Cristo Jesus, noite em que pudemos ouvir testemunhos missionários, ó Deus, ó Pai, que aquecem a nossa alma, que fortalecem a nossa fé, ó Deus, tanto por meio dos contadores de histórias, como por meio, ó Deus, dos missionários que compartilharam conosco sua realidade. E agora, Deus, nesta noite nós cantamos ao Teu Espírito, pedindo que Ele nos enchesse. Ó Deus, que com o amor do Senhor Jesus, Ele santificasse a nossa vida, Senhor, e nos fizesse viver, ó Pai, para a Tua glória. Enche-nos do Teu Espírito Santo, ó Deus, enquanto ouvimos a Tua palavra. E, ó Deus, que nessa noite, ó Senhor, Tu nos moldes a imagem de Jesus, que não somente na nossa conduta diária sejamos moldados à imagem do Teu Filho, mas também que Cristo seja para nós o paradigma do nosso trabalho, o paradigma do nosso ministério, o paradigma da nossa missão, como cristãos chamados a servir ao Senhor Jesus. Fala com a Tua igreja nesta noite, Pai, dá glória ao Teu nome, dá glória ao nome de Jesus, que Teu Espírito aqueça o nosso coração enquanto ouvimos a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Enquanto isso, eu vou deixar o meu celular no modo avião. Queridos irmãos e irmãs, com nossa família nós tivemos a bênção de voltar de Santiago do Chile no final do ano de 2007. Depois de 7 anos pregando o evangelho, fazendo trabalho missionário, treinando pessoas num seminário e pastoreando em Santiago do Chile, pregando de norte a sul daquele país. Quando nós voltamos ao Brasil, algumas igrejas nos convidaram para o pastorado, e a que eu achava que era menos provável foi a igreja da qual eu me tornei pastor, a Igreja Presbiteriana do Guará 2, em Brasília. No dia que eu estive ali para conversar com o conselho que estava me convidando para ser um dos pastores que concorreria ao pastorado daquela igreja, nós tivemos um momento de exame, um conselho muito profundo na teologia. Então eles fizeram uma sabatina longa comigo, conversaram sobre muitos aspectos da igreja, da doutrina, da visão missionária. E naquela reunião do conselho, estava assumindo o seu mandato um presbítero muito precioso daquela igreja, que tinha sido eleito pela primeira vez. E era a primeira reunião do conselho dele. E quando chegou a hora dele falar, os demais presbíteros falaram assim: ah, pastor, esse aí não vai saber perguntar nada para o senhor não, esse é um calouro, ele está começando hoje. Eu falei: vamos deixar o irmão falar, irmãos. Ele também tem direito, ele é presbítero eleito igual os irmãos. Ele falou assim: pastor, eu sou calouro, eu não sei de nada não, meus irmãos sabem muito, mas eu só quero dizer uma coisa para o senhor. Eu gostaria de ter um pastor que se parece com Jesus. Eu falei: foi melhor do que todos os outros. Eu gostaria de ter um pastor que se parece com Jesus. Eu quero ser, amado irmão, sim, um pastor que se parece com Jesus. Mas não somente eu devo desejar ser um pastor que se pareça com Jesus. Cada um de nós que aqui está é chamado a ser um cristão que se parece com Jesus. Jesus é o nosso paradigma de vida cristã e de obra missionária.
E nesse texto que vos li nesta noite, que foi escrito por Lucas depois de acurada investigação, dirigido a Teófilo, que provavelmente era um dos mantenedores do seu trabalho missionário, Lucas, o médico amado, escreve em ordem todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Depois de uma séria pesquisa, Lucas é um acadêmico dos tempos antigos. E nessa parte do texto que lemos, Lucas está narrando como foi o ministério do Senhor Jesus na Galileia. O seu trabalho missionário, enquanto ele alcançava aquela região norte de Israel, onde alcançou milhares de pessoas com a pregação da palavra e formou os seus discípulos. E já que Jesus é o paradigma para a minha vida cristã e para a sua vida cristã, Ele também é o paradigma para o nosso ministério e para a nossa atuação missionária. E se nós queremos ser uma igreja missionária, nós devemos ser uma igreja que se parece com Jesus. E aqui, amados irmãos, o Senhor nos chama nesta noite, como igreja missionária, a ser uma igreja que se parece com Jesus. E ao olharmos para o texto da palavra nesta noite, o texto nos diz que uma igreja que se parece com Jesus é uma igreja que olha para fora. Uma igreja que se parece com Jesus é uma igreja que olha para fora. Olhemos aqui, irmãos, versículo de número 1, diz o texto da palavra de Deus. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Jesus não ficou fechado nas quatro paredes da sinagoga de Cafarnaum. No dia mais apoteótico do seu ministério, depois que ele prega o Sermão do Monte, e ele desce da montanha e cura um leproso, e prega poderosamente na sinagoga, e depois vai para a casa da sogra de Pedro, e cura a sogra de Pedro, e expulsa muitos demônios na porta da casa de Pedro. Foi um dia de grande avivamento. Provavelmente os discípulos achavam que o reino de Deus tinha chegado e que Cristo tinha que permanecer ali. E naquele dia ele disse aos seus discípulos que ele tinha que ir para outras regiões pregar a palavra de Deus. Ele não podia ficar somente enclausurado na sinagoga de Cafarnaum. O nosso texto nos diz que Jesus ia, caminhava, andava. A ideia do texto é algo contínuo, de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Ele não ia meramente a uma viagem turística, mas a sua caminhada é com um propósito missionário, santo varão de Deus. Diz o texto que ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando. E a expressão anunciando o evangelho é pregando e evangelizando o reino de Deus. Essa era a pregação de Jesus. Se você quer saber como é que foi a primeira pregação de Jesus, depois que ele volta do deserto de ser tentado, está lá em Mateus 4, 17. Ele sai pregando dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A mensagem de Jesus é clara. Ele diz que o homem é pecador, o homem precisa de arrependimento. Mas ao dizer que o reino está próximo, ele está dizendo: eu sou o rei e o reino de Deus chegou. O domínio de Deus chegou para vocês. Cristo anunciava que o homem é pecador, mas que ele é o rei que veio dar a vida na cruz e nos reconciliar com o Pai. E depois de ouvir então a mensagem, o pecador deveria se arrepender de seus pecados e crer que Jesus Cristo era o Messias prometido, o único mediador entre Deus e os homens, o caminho, a verdade e a vida. Jesus ia anunciando essa mensagem de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. A igreja que se parece com Jesus, a igreja missionária, é uma igreja que olha para fora. Nós, queridos irmãos, não devemos olhar somente para o nosso próprio umbigo. Vocês têm aqui uma igreja maravilhosa, cheia de pessoas, mas nós não temos que pensar somente em vir aqui. É maravilhoso vir aqui, temos que vir trazer muita gente. Mas a obra missionária não é feita só dentro das quatro paredes da igreja.
Você precisa ir ao encontro do seu vizinho e dizer para ele que Deus amou tanto ao mundo, que deu o único filho dele numa cruz do Calvário para pagar os pecados do seu vizinho. E que se ele se arrepender e crer em Jesus, ele vai receber a vida eterna. Você precisa contar para o seu familiar, para o seu amigo, o que Cristo fez na sua vida. Quem era você antes de Jesus, o que Cristo fez por você e depois o que você se tornou depois de vir a Cristo Jesus. É por isso, amado irmão, que durante anos dos pastores aqui me contaram, pastor Eloy, pastor Jefferson, esta igreja tem sido usada para plantar igrejas nesta cidade. Porque a igreja que se parece com Jesus, ela olha para fora. Ela não pensa somente no seu bairro, ela não pensa somente em si mesma, e ela sabe que para alcançar a cidade como um todo, são necessárias outras igrejas. Mas ela não pensa somente neste bairro, somente nesta região, somente nesta cidade, mas ela olha para o mundo inteiro. Atos 1:8 deu a promessa da vinda do Espírito Santo, disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Esse texto nos ensina que a missão tem que ser feita aqui, ali e além. E qualquer visão menor do que o mundo não é a visão de Deus. Deus é um Deus missionário. E a igreja que se parece com Jesus vai olhar para fora, vai fazer toda a diferença para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós somos uma igreja, irmãos, que é filha das missões. Costumeiramente nós ouvimos falar de Simonton, que foi muito usado por Deus. Mas nós tivemos centenas de missionários que foram uma grande bênção nesse país. Um outro missionário da época pioneira que eu admiro muito é o reverendo George Whitehill Chamberlain. Chamberlain veio para o Brasil como um evangelista, um comportor, foi ordenado aqui. Depois foi para Princeton fazer o seminário lá e voltou casado dos Estados Unidos. Passou um tempo na igreja do Rio de Janeiro. E no ano de 1868 ele assumiu o pastorado da Igreja Presbiteriana de São Paulo, que hoje pertence à IPI. Chamberlain fez um ministério abençoadíssimo em São Paulo. No ano de 1870, ele e dona Mary Ann Annesley abrem um colégio na sala de sua casa, a escola americana, que foi o colégio onde, pela primeira vez no Brasil, estudaram brancos e negros numa mesma sala. Estudaram meninos e meninas pela primeira vez numa mesma sala. A escola americana, que hoje se tornou uma instituição gigantesca chamada Mackenzie. Reverendo Chamberlain teve um ministério abençoadíssimo em São Paulo. Ele pregou o evangelho naquela cidade de maneira poderosa. E ele começou a ganhar algumas pessoas da elite paulista na cidade de São Paulo. Ele teve relacionamento com o líder da província, que depois foi presidente da República, Prudente de Moraes. Certa vez, no Mackenzie, ele recebeu a visita do próprio imperador Dom Pedro II. E Dom Pedro II disse a ele que se aquela escola não tivesse o compromisso de ensinar as escrituras, ela seria sustentada pelo Estado brasileiro. E o reverendo Chamberlain disse que se dependesse de receber sustento do Estado, ela nunca teria, porque aquela escola sempre pregaria a palavra de Deus. Depois de 20 anos de ministério profícuo, 18 anos, 20 anos de ministério profícuo em São Paulo, igreja grande, reverendo Chamberlain, uma das grandes lideranças da igreja presbiteriana do Brasil. Ele podia ter ficado ali, estava pregando para a elite brasileira em São Paulo. Ele entrega a igreja ao seu discípulo Eduardo Carlos Pereira, larga tudo e vai ser missionário. Depois de 20 anos de excelente sucesso no interior de São Paulo, no interior do Paraná, por 4 anos. Isso em 1888, no ano que organizou-se o sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 1892, ele sai do interior de São Paulo e vai para Cachoeira, no interior da Bahia, onde fica pregando ali naquela região. Depois vai para Feira de Santana, na Bahia. Estava em São Paulo, a cidade que mais crescia no país, e foi para o interior para pregar o Evangelho, porque amava o povo brasileiro e queria que ele ouvisse o Evangelho de Jesus. Depois, no ano de 1894, volta a São Paulo para consagração do edifício do Mackenzie, que está lá, os pastores daqui conhecem, na esquina da rua Itambé com a rua Maria Antônia, aquele edifício que foi edificado pelo reverendo William Waddell. Lá estava o futuro presidente Prudente de Moraes. Chamberlain vai para a inauguração.
Depois ele volta para a Bahia e dedica o resto de sua vida ali. Contrai um câncer. Vai para Atlanta, nos Estados Unidos, e os médicos dizem a ele que já não há mais tratamento. E ele volta para o Brasil e prega o evangelho no interior da Bahia. E no ano de 1902, no dia 31 de outubro, ele falece na casa do seu filho em Salvador, reverendo P.C. Chamberlain, que era o pastor da igreja presbiteriana da Bahia. Uma vida dedicada a pregar o evangelho de Jesus. Irmãos, nós somos filhos das missões. Nós não podemos ficar ensimesmados. Nós não podemos olhar somente para o nosso próprio umbigo. Nós não podemos pensar somente em nós mesmos. O Rei da Glória desceu a este mundo e deu a vida na cruz para nos salvar. E os pecadores só serão salvos se eles ouviram do grande amor de Deus, que deu o seu Filho na cruz para pagar os nossos pecados. É por isso que nós somos chamados nesta noite a ser uma igreja que olha para fora. Deus está dando a você o privilégio de participar na pregação do evangelho a toda criatura. Pare de pensar somente em si mesmo. Pare de ser um 007 espiritual, agente secreto de Jesus. Abra sua boca e diga ao mundo inteiro que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém! Que você se levante depois dessa conferência para ser um instrumento útil para falar de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Que a sua vida seja usada para a honra e para a glória do nome de Jesus. A igreja que olha para fora é uma igreja que verdadeiramente se parece com Jesus. Mas o Senhor continua a nos chamar a ser cristãos missionários, membros de uma igreja missionária, uma igreja que se parece com Jesus. Uma igreja que se parece com Jesus é uma igreja que olha para fora. Mas uma igreja que se parece com Jesus é uma igreja que faz discípulos. Uma igreja que se parece com Jesus é uma igreja que olha para fora. Mas uma igreja que se parece com Jesus é uma igreja que faz discípulos. Olhemos, irmãos, para o versículo 1 ainda do texto. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu lerei o versículo 1 uma vez, você lerá segunda vez. Diz assim o texto: aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Você leia o mesmo texto. 1, 2, 3, vamos lá. Aconteceu. E os 12 iam com ele. Jesus está fazendo a obra missionária. E ele está levando com ele os seus discípulos. Aqueles homens, alguns deles pescadores, outros homens da região da Galileia, que você provavelmente não daria nada por eles. Você provavelmente não os chamaria para fazer parte do seu corpo de discipulado. Mas aqueles homens foram escolhidos pelo Senhor Jesus. E eles fazem tantas coisas erradas, amados irmãos, que nos deixam perplexos. E depois de 3 anos de caminhada com o Senhor Jesus, Pedro, que era o líder deles, nega o Senhor e todos eles fogem e desaparecem. Mas o Senhor Jesus caminha com aqueles homens durante 3 anos, ele os discipula, ele os prepara, ele confronta os pecados deles, ele os ensina a pregar, ele os ensina a expulsar demônio, ele os ensina os princípios do reino de Deus, ele convive com eles, ele compartilha a sua vida com eles, porque depois que ele ressuscitar e mandar o seu Espírito Santo, aqueles homens terão a missão de pregar o evangelho a toda criatura e de fazer discípulos de todas as nações. E o trabalho do Senhor foi muito efetivo, amados irmãos e irmãs, porque nós estamos 2000 anos depois daquilo, 2021 anos, e o evangelho chegou até os confins da terra. Nós aprendemos que uma igreja que olha para fora é uma igreja que se parece com Jesus, além de olhar para fora, é uma igreja que faz discípulos, faz aprendizes de Jesus. Nós pregamos o evangelho para fora, mas nós preparamos os discípulos aqui dentro.
E mais uma vez, isso é responsabilidade de cada um de nós. Talvez você me diga, não, a responsabilidade de preparar discípulos é do pastor, é dos pastores, mas também é dos presbíteros, mas também é dos diáconos, e também é sua, missão intransferível sua. Ontem eu contei a vocês que meus avós, da roça com 4ª série, me fizeram discípulo de Jesus, porque leram a palavra comigo dentro de casa, oraram comigo, com a minha irmã, e discipularam seus filhos, e hoje nós servimos a Jesus por causa do testemunho deles. Cada um de nós tem a missão de formar discípulos dentro de casa. Pai, seu filho é um discípulo. Seu filho tem visto você orar, pai? Você lê a Bíblia com seu filho? Pai, seu filho está atento com a maneira com a qual você trata a mãe dele. Como é que você tem tratado a mãe dele? Mãe, como é que você trata o seu marido? Os discípulos de Jesus, eles não são, amados irmãos, discipulados somente com um breve currículo de 3 lições, não. O discipulado deles é integral, é discipulado de vida. É vida na vida. É a palavra de Deus na prática. E nós formamos discípulos 24 horas. Nossos filhos têm que ver Cristo em nós. Será que nós vamos perder nossos filhos para este mundo? Vamos perder nossos filhos para essa geração perdida? Eles têm sido discipulados por nós do caminho. Nós temos inculcado a palavra neles a tempo e fora de tempo, andando e pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, como ensina a palavra de Deus. A igreja que se parece com Jesus faz discípulos. Nós temos que ensiná-los a orar, a viver, a pregar o evangelho, a dar testemunho, a se relacionar na sociedade, a ser uma bênção. Você tem feito discípulos? Tem alguém com quem você tem estudado a Bíblia? Tem alguém que veio a Cristo Jesus através de você e cresceu espiritualmente porque você compartilhou a vida que você recebeu de Deus com Ele? Cada um de nós, amados irmãos e irmãs, é chamado a fazer discípulos para Jesus. Um dos pastores que eu mais admiro na história da igreja foi um pastor da Inglaterra chamado Ricardo Baxter. Ele é da época em que escreveram a nossa confissão de fé. O reverendo Ricardo Baxter foi ordenado ao sagrado ministério e foi pastorear numa cidade chamada Kidderminster. Aquela cidade era uma cidade muito devassa e muito perdida. Só tinha crente em 2 ruas daquela cidade. E o reverendo Richard Baxter resolveu pregar o evangelho e a palavra com paixão. Mas ele também fez um compromisso. Ele pregou o breve catecismo de Westminster, que era novo naquela época, e ele resolveu visitar cada família da igreja dele e fazer a primeira pergunta para cada pessoa da família. Aí ele fazia para o pai e para a mãe junto. Depois ele fazia para cada filho e anotava: fiz a primeira pergunta. Depois ele dava a volta e visitava todo mundo, e aí ele ia para a segunda pergunta e perguntava para cada pessoa: como é que está a sua alma? Como é que está a sua vida com Deus? Você está lendo as escrituras? Você tem pregado o evangelho? Você tem dado testemunho? E ele foi fazendo assim durante 17 anos. No auge do ministério dele, a igreja tinha 800 famílias, e era uma região de zona rural. Então o conselho da igreja resolveu ajudá-lo, contratou um secretário que era um pastor auxiliar. Ele montava no cavalo, saía de casa segunda-feira, só chegava em casa quinta-feira, visitando cada casa, discipulando cada crente. Depois de 17 anos que ele passou ali, só tinha uma rua naquela cidade que não tinha membro da igreja dele. O grande evangelista George Whitefield pregou ali 100 anos depois. E ele disse: sabe o que, pastor Jefferson? Ele falou assim: tem 100 anos que Richard Baxter passou aqui, e eu ainda posso sentir a unção, o poder e a influência do ministério dele nessa cidade. Mas talvez você me diga: pastor, não dá, né? Se o reverendo Jefferson, o reverendo Eloy ficar lá em casa toda hora, o pastor só está querendo tomar cafezinho, não quer trabalhar. Não dá para ficar aí na casa dos outros desse jeito hoje. Não é o mesmo contexto. É verdade. Mas quem disse que você tem que discipular só lá na casa dele? Você pode falar: pastor, me dá uma sala aqui para eu estudar a Bíblia com o irmão, uma vez por semana. Você pode fazer isso. Você pode chamar ele para ir na padaria da esquina. Você pode chamar ele para começar a correr junto uma vez por semana. Aí antes da corrida você ora.
Depois vocês terminam lendo a Bíblia e você vai caminhando. Pastor, que livro eu uso? Tem 66 livros na Bíblia para você fazer isso. Pega o Evangelho de João, começa a ler, lê um capítulo, conversa sobre esse texto e vai conversando, e você vai caminhando, e ambos vão crescendo na caminhada cristã. Meu querido amigo e irmão, que bênção maravilhosa é poder formar discípulos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Esse é um chamado para cada um de nós. Sabem por quê? Porque depois que nós morrermos, os discípulos vão ficar. E eles é que vão levar a tocha do Evangelho para a próxima geração. Você já discipulou alguém? Já teve alguém que cresceu espiritualmente por causa de você? Quero fazer um desafio para você. Depois dessa conferência, chega para os seus pastores e diz: pastor, eu quero discipular alguém. Eu quero reunir um grupo para discipular. O senhor me ajuda? Me dá material? Os seus pastores vão te ajudar. E você vai ser uma bênção. E quando você começar a discipular essa pessoa, ela vai fazer toda a diferença. Irmãos, eu fui para a Coreia no ano de 2015. E nós fizemos um curso que vai ser dado no Brasil, lá na igreja de Pinheiros esse mês, na igreja presbiteriana Sarang, na Coreia. A Coreia teve um grande avivamento. Mas o reverendo John Walk, que já morreu, está na glória, resolveu que na igreja dele o fruto do avivamento precisava perdurar. E ele criou um ministério na igreja de discipulado. Ele começou a igreja dele na década de 70, discipulando 12 pessoas. No final de 3 anos só sobraram dele, 2, a esposa dele mais um. Mas ele não desistiu, ele depois discipulou mais 13. Em 3 anos ele discipulou esses 13, depois cada um deles começaram a discipular 10. E viraram 130. E depois esses 130, cada um discipulou mais 10, virou 1.300. Hoje a igreja que ele plantou, a igreja presbiteriana Sarang, tem 1.500 membros. Quando nós lá estivemos, o pastor atual da igreja, no domingo que nós lá estivemos, a igreja tinha 4 cultos, cabia 15.000 pessoas nos 4 salões da igreja. 4 cultos, 60.000 pessoas no culto presencial. Quando nós lá estivemos, o pastor batizou 2.500 pessoas no domingo. Aquela igreja se fundamenta no discipulado. Eu fiquei maluco. Voltei para a igreja, era pastor em Brasília. Comecei a aplicar o discipulado, reuni os presbíteros, assim, vou discipular cada um de vocês. Vocês sabem doutrina, mas a gente precisa começar a viver o evangelho na prática. Depois de algumas lições, uma lição do discipulado tinha como tarefa prática que cada um de nós tinha que falar de Jesus aquela semana para alguém. Qual não foi a alegria quando chega na próxima reunião do conselho, um presbítero, advogado, que nunca tinha falado de Jesus, e disse que estava orando, Deus abriu uma oportunidade numa reunião da empresa, ele pregou o evangelho, as pessoas começaram a chorar, e começaram a dizer que queriam servir Jesus, fruto do discipulado. O que aconteceu foi que as mulheres dos presbíteros chegavam para mim: pastor, o que o senhor está fazendo com o meu marido? Ele está orando comigo meia hora, uma vez por semana, pastor, que coisa boa, ele não orou comigo, pastor. E nós começávamos a estabelecer metas práticas, e nós preparamos aquela liderança. E de lá para cá nós temos preparado pessoas. Que bom quando você senta. Um discipulado pessoal, você estabelece metas, e você pode ser um instrumento para a transformação de vida de pessoas. Então eu quero desafiar você a dizer: eu preciso discipular alguém. Começa a orar por alguém que você vai discipular. Depois da conferência você tem que tomar decisões práticas. Ore a Deus: Senhor, eu quero discipular aquela pessoa. Quem aqui já viu o filme Quarto de Guerra? Levanta a mão. Levanta a mão com empolgação. O filme Quarto de Guerra, irmãos, é isso aí. Aquela senhorinha cheia do Espírito Santo, ela disse: eu preciso discipular outra mulher e ensinar ela a orar. E ela então ora para ela lhes de ordem. Quando Deus manda, ela começa a discipular a mulher que só falava mal do marido, ensina a mulher a orar. A mulher é preguiçosa para orar, mas um dia, quando ela fica sabendo que o marido dela está traindo ela toma postura na vida, ela vai para o quarto, repreende o diabo, começa a orar e se torna uma guerreira de oração. Tudo porque uma mulher resolveu abençoar a vida de outra. Meu irmão, em nome de Jesus, tome a decisão de discipular alguém para o Senhor. Pastor, um só, não tem problema. Começa de um. É de um em um. Daqui a pouco Deus dá a multiplicação. Que Deus faça de nós uma igreja que faz discípulos. Em nome de Jesus, amém. Se comprometa hoje. Eu quero fazer discípulos para
para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus faça de nós uma igreja que se parece com Jesus. Uma igreja missionária é uma igreja que se parece com Jesus. Ela é uma igreja que olha para fora. Ela é uma igreja que faz discípulos. Mas em último lugar, nessa noite, o texto da palavra de Deus nos diz que a igreja que se parece com Jesus é uma igreja que investe na missão. A igreja que se parece com Jesus é uma igreja que olha para fora. A igreja que se parece com Jesus é uma igreja que faz discípulos. Mas em último lugar, a igreja que se parece com Jesus é uma igreja que investe na missão. Vamos ler aqui, irmãos, versículos 2 e 3. 1, 2, 3, todos juntos, vamos lá. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Na caravana de Jesus, não tinha só os discípulos. Havia algumas mulheres, algumas delas Jesus tinha libertado de demônio. E ainda que Jesus seja Deus, irmãos, ele era totalmente homem. E quando nós fazemos a obra missionária, nós não vamos deixar os missionários morrer de fome. Nós temos que sustentar os missionários. E aquelas mulheres iam na comitiva de Jesus justamente por causa disso. O texto conta a história de Maria Madalena, que foi uma bênção na igreja primitiva. Jesus a libertou de uma vida de prostituição e de 7 demônios. Mas diz o texto que havia outra mulher rica ali, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Uma mulher rica. Cusa era um homem rico, que provavelmente morava em Cafarnaum. Quando Jesus cura, amado irmão, ele estando em Caná, cura aquele filho do servo, provavelmente aquele homem era Cusa, que subiu até Caná da Galileia e pediu para curar o filho dele, que estava à beira da morte. E aí o Senhor disse, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. E ele creu e desceu, seu filho estava curado. Nós não sabemos se Cusa já tinha morrido ali, ou se ele permitiu que Joana andasse ali por gratidão, investindo na obra de Jesus. Mas além de Maria Madalena, de Joana, mulher de Cusa, tem outra, Susana. Susana provavelmente é romana. Esse nome não é hebraico, é um nome latino. Aquelas mulheres eram mulheres de recursos, e elas bancavam a equipe missionária de Jesus. Se nós queremos ser uma igreja que olha para fora, nós temos que ser uma igreja generosa, uma igreja que investe no reino. Todos esses missionários que vocês viram no vídeo estão lá precisando de sustento. Eles não vão comer, amado irmão, da comida que o pardal levar, não. Deus pode até fazer isso, mas Deus escolheu a igreja para sustentar a vida destes missionários. Portanto, cada um de nós deve ser fiel nos seus dízimos como membro da igreja. Cada um de nós tem a responsabilidade de devolver para Deus 10% daquilo que Ele nos dá. Não é nosso. Você não tem direito de administrar o seu dízimo. Dizer, vou dar 5% para a ação social, 4% para os mendigos e 1% para a igreja. O dinheiro é de Deus, não é seu. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Você entrega e o conselho da igreja administra para a glória de Deus. E eu estou vendo aqui que na sua igreja, graças a Deus, parte desse dinheiro vai para a obra missionária, mas também para o sustento digno dos pastores de vocês, que também precisam ser sustentados dignamente, porque eles velam pelas almas de vocês, e vocês têm que cuidar deles. Mas além desses 10%, todos nós também somos chamados a ser generosos, amados irmãos, e doar para o sustento da obra de Deus. Então 10% é de Deus, você não mexe nele. Mas além dos 10%, nos 90%, você também tem o privilégio de dar ofertas voluntárias para a honra e para a glória do nome do Senhor. É o privilégio, irmão, ofertar. Paulo diz lá em 2 Coríntios 9,5 que Deus dá semente a quem semeia. E Ele multiplica a sementeira daquele que investe na obra. Nós não acreditamos em teologia da prosperidade. Nós não barganhamos com Deus. Mas ainda que não barganhemos com Deus, porque a igreja não é bancada de negócio e não cremos em teologia de prosperidade, Deus é tão misericordioso que Ele diz o seguinte, que quando você investe na obra dEle, Ele vai te dar mais recurso para investir. Ele dá semente a quem semeia.
E lá mesmo em 2 Coríntios ele diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com abundância, com fartura ceifará. Então, se você é alguém que investe na obra de Deus, Deus te dará mais meios para investir na obra de Deus, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Vou dar um testemunho pessoal para você da igreja que eu sou pastor. No início da pandemia nós vivemos momentos difíceis, financeiramente lá na Unida. Uma igreja histórica, mas pessoas perderam trabalho. E com a crise financeira houve luta. E em um determinado momento alguém pensou: vamos cortar metade do que nós damos para os missionários. Graças a Deus nós não fizemos isso. O Conselho de Missões da igreja se reuniu conosco e tomamos a seguinte decisão: nós não vamos diminuir o que nós damos para o nosso missionário, nós vamos aumentar, porque o dólar aumentou. E aí os nossos missionários começaram a receber 1/3 a mais do que recebiam. E Deus começou a nos abençoar, irmãos, para a glória de Deus, que nós não somente fizemos isso, a nossa igreja sustentava 8 missionários com um bom valor. Nós começamos agora a sustentar 11 missionários, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Sabe o que aconteceu na igreja esse ano? Além de Deus nos sustentar e nos abençoar, nos dar mais de 60 membros, naquele ano da pandemia, Deus nos deu a bênção de, para a glória do Senhor, pintar a igreja de fora a fora. Nós fizemos uma Bíblia comemorativa, linda e maravilhosa, dos 120 anos da igreja, com prefácio do doutor Alderi, historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus nos deu a bênção de pegar um empréstimo da Igreja Presbiteriana do Brasil, de R$1 milhão, comprar o estacionamento da frente da igreja. E no meio da pandemia nós fizemos uma campanha de 2 meses, onde de nossa parte nós levantamos R$140 mil para comprar aquele imóvel. A arrecadação da igreja aumentou 20% nesse ano. Tudo porque a igreja resolveu continuar investindo em missões. Meu irmão, a prioridade de Deus é a obra dele. E é impossível que alguém seja mais generoso do que Deus. E quando você investe na obra dele, você sabe que é um privilégio dar tudo que você tem, porque Cristo deu a vida na cruz por você. Deus não só promete cuidar de você, mas promete te dar a bênção de ter condições para continuar investindo na obra dele, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Não seja mesquinho, não seja tacanho, não deixe o dinheiro ser o seu Deus. Talvez ore na sua família e diz: nós vamos ser fiéis no dízimo da igreja, mas nossa família poderia adotar um missionário. Esse ano vamos adotar um missionário. Faça isso e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Faça isso. E depois, mais à frente, você vai contar para o pastor Jefferson, o pastor Eloy e o pastor Elias, e eles vão me contar o que aconteceu com você, porque você decidiu investir na expansão do reino de Deus. Deus só teve um filho, irmãos, e fez dele um missionário. Que nós temos o privilégio de usar os nossos recursos para a expansão do reino de Deus, para a salvação de almas, para ajudar os necessitados, para a transformação deste mundo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Deus está nos chamando nessa noite a ser cristãos missionários que se parecem com Jesus. Cristãos que se parecem com Jesus. Uma igreja, querido amigo irmão, que se parece com Jesus. É uma igreja que olha para fora, é uma igreja que faz discípulos, é uma igreja que investe na missão. Um cristão que se parece com Jesus é um cristão que olha para fora, é um cristão que faz discípulos, um cristão que investe na missão. Por que eu posso fazer isso? Porque o Filho de Deus renunciou todo o seu tesouro na glória e se fez um de nós. Aquele que se fez, era rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Ele deu sua vida na cruz por nós e ressuscitou. Depois de haver se humilhado, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E a Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos dê o privilégio de doar toda a nossa vida, como Cristo deu sua vida por nós. Que Deus faça de nós cristãos que se parecem com Jesus, que olham para fora, que fazem discípulos, que investem na obra.
Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nesta noite, depois de ouvir essa exposição da palavra? Feche os seus olhos. Você ouviu muita coisa nessa noite. Você vai pedir: Deus, me ajuda a ser alguém que se parece com Jesus. Coloca no meu coração o intenso desejo de falar do Senhor. Amanhã de manhã eu vou ensinar você na palavra como pregar o Evangelho. Nós vamos aprender com o profeta Isaías amanhã. Como pregar o Evangelho amanhã cedo. Se você quer aprender na prática como pregar o Evangelho, é a mensagem de amanhã de manhã. Então começa dizendo: Senhor, faz de mim um evangelista. Mas diz: Senhor, me dá a bênção de fazer discípulos. Esses meninos aqui em casa, essa mulher, é para que eu discipule. Me dá uma estratégia para reunir uma vez por semana, orar e ler a Bíblia e discipular essa família aqui. Ou me dá a bênção de reunir uma vez por semana no meu trabalho, com meus colegas, fazer uma reunião de oração lá. Me dá meta, me dá objetivo. Senhor, eu ganho pouco, mas não importa. Do pouco que eu tenho, eu quero ofertar para o Senhor. Me ajuda a ser um dizimista fiel. Me ajuda a ser alguém que investe na obra missionária. Eu quero ser um crente que se parece com Jesus, membro de uma igreja que se parece com Jesus, uma igreja missionária. Vamos orar ao nosso Deus. Se você ouviu essa mensagem e disse: eu quero me envolver na obra missionária, eu quero olhar para fora, eu quero fazer discípulos, eu quero investir na missão. Fique de pé, eu quero orar por você nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Querido Deus, eterno Pai, que noite abençoada temos tido na Tua casa. O Senhor falou conosco claramente nesta noite. Deus, a conferência missionária é uma bênção. Nós louvamos, ouvimos testemunhos, somos impactados com mensagem, mas depois da conferência nós precisamos tomar decisões práticas para não perdermos o efeito da conferência. Deus, o Senhor sabe qual decisão foi tomada por cada um dos teus filhos nesta noite. Se alguém aqui entendeu que tem que se dedicar integralmente para a obra missionária, se alguém se sentiu chamado para o pastorado, se alguma irmã se sentiu chamada para se preparar no Instituto Bíblico, mas cada um de nós tem a missão de pregar o Evangelho. E eu quero pedir que o Senhor faça de cada um dos membros da primeira de Juiz de Fora um missionário. Alguém que prega o Evangelho de Jesus. John Wesley disse: dá-me 100 homens que não temam a ninguém mais, que não amem a ninguém mais do que a Deus e não temam a nada mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo. Nós temos mais do que 100 pessoas aqui, Deus. Se elas não amarem a ninguém mais do que a Deus e não temerem a nada mais do que o pecado, Juiz de Fora não será a mesma. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor faça de cada um aqui um evangelista, mas que o Senhor faça também de cada um aqui um discipulador. Deus, coloca na mente desses teus filhos e filhas a pessoa pela qual eles vão orar uma semana, um mês, vão convidá-la para estudar a Bíblia, e essa pessoa vai se tornar um discípulo. Ó Deus, eu peço isso para o Senhor, que esta igreja seja uma igreja formadora de discípulos para a glória do teu nome. Mas eu quero pedir também que o Senhor converta o bolso do teu povo. Se alguém está adorando Deus dinheiro, destrona Deus, tira essa idolatria em nome de Jesus. Que essa pessoa adore ao Senhor, seja fiel nos seus dízimos e seja generosa para investir no reino. O Senhor vai providenciar para ele, vai dar mais semente para semear. E essa pessoa vai ter a alegria de servir ao Senhor com a sua vida e com seus bens. Continua a fazer da tua igreja uma igreja missionária, uma igreja que se parece com Jesus. Que cada crente aqui que ouviu essa mensagem tome a decisão de dizer: eu vou ser um missionário, eu quero ser alguém que se parece com Jesus. Dá-nos essa bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão que Deus faça de você um missionário. Amém? Que Deus faça de você um missionário. Fala, que Deus faça de você um crente que se parece com Jesus. Fale para ele, para terminar, vamos lá? Que Deus faça de você um crente que se parece com Jesus. Amém. Pode sentar, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.